Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Eu sou a Paula e esse é o América Cast. e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso mês das mães. E eu já quero começar te convidando para assistir o último episódio. Se você não assistiu, termina esse, vai lá e assiste que tá incrível. Isso mesmo. E hoje a gente vai trazer um assunto delicado, mas grandioso. Nós vamos falar sobre a maternidade solo, a educação de filhos. E a nossa convidada é Eunice. Ela que é mãe de 2, vó de 5 netos, intercessora, diaconisa e tá aqui para compartilhar a sua história linda com a gente. Seja bem-vinda, Anice. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Ai, obrigada a você por aceitar. Quando a gente ouve assim, é uma honra estar aqui, realmente. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Ai, que bom, que bom. Muito bom. E como a gente está falando, né, sobre maternidade, esse mês aí das mães, a gente quer começar perguntando, era seu sonho? A maternidade foi um sonho de criança realizado? É um sonho de criança, né? Eu acho que toda menina, assim, quando brinca de boneca, né? Ou quando começa a entender as coisas, ela tem esse sonho de ser mãe. Uhum. Porém, não solo, né? Sim. Porque é um desafio. E não só isso, mas também é você vencer muitas coisas dentro de você e se preparar, né? Para viver essa maternidade sozinha, que não é fácil. Só que a gente só sabe quando vive mesmo, que é muito difícil. E como eu fiquei grávida com 19 anos, né? Então, na minha época, quando eu tinha 19 anos, era bem mais difícil como hoje. Sim. Ou melhor, do que hoje, né? Sim. Porque naquela época, eu estava na escola ainda, né? E eu parei de estudar, porque eu tinha muita vergonha, né? Meus pais ficaram muito mal quando souberam. Da notícia. E as mães de algumas amigas minhas não deixavam mais elas andar comigo, Nossa. né? Então, eu saí da escola e tive aquele momento solitário mesmo, Sim. né? Só com a minha família ali. E eu contei tarde já para minha mãe, que eu já estava Sabe de quanto tempo? 4 meses. Porque era muito Você já medo. sabia, mas tinha Sim. escondido ali por medo. Sim. Eu sabia pela questão de não menstruar, né? Sim. Mas não tinha feito exame, não tinha ido em médico ainda, né? E eu tinha muito medo de falar para os meus pais, principalmente para o meu pai, e vergonha, Sim. né? Porque a gente eu fui ensinada, né, de uma forma assim bem retraída, né? Era vergonhoso mesmo na época ser mãe solo, né? Uhum. Na época era mãe solteira, então era um pesado, sabe? Esse título assim que davam pra gente. E eu me isolei. Me isolei de todo mundo. Eu saí da escola e minhas amigas não tinham mais contato comigo. E eu fiquei sozinha, né? De amizades. E depois que a minha filha nasceu, meu pai não deixava eu sair mais. Eu não tinha mais a vida que eu tinha antes, né? Que antes eu ia para aniversário, festinha. E aí meu pai falava: se você sair, você tem que levar a sua filha junto, né? E eu tentei sair com ela, né? Mas também ele não deixava por conta de ciúmes, de cuidado. Eles me apoiaram muito, né? Teve aquele choque primeiro, né? Quando você conta. O primeiro foi o choque. E depois foi o cuidado, né? Eles cuidaram muito bem de mim. Te apoiaram bastante, Muito. então, com ela. Muito. Tudo, né? O meu pai, eu estava no convênio dele na época, convênio médico. E tive todo o suporte. Aí quando a Carol nasceu, ele colocou ela como dependente dele. Olha né? só, que legal. E aí, a gente viveu assim, dessa forma. Bem, eu fui muito bem tratada pelos meus pais, pelos meu irmão, né? Que no caso é
o Edemilson. E ele sempre teve esse carinho, né, com meus filhos, agora com os meus netos. Virou Então, o xodó Que da legal. família. Sim, E eles te ajudavam na educação Sempre. deles? sempre me ajudaram. Meus pais foram minha base, meu suporte. Aham. E Tudo aquilo que você perdeu fora, Sim. ou dentro ali, você recebeu dobrado, né? exatamente. Uhum. Então teve o primeiro impacto Normal. de Da notícia, rejeição, de vergonha, né? De o que eu vou fazer agora? Como que vai ser minha vida? Né? E depois o apoio que eu tive. Porque depois que ela nasceu, aí parece que tudo muda. A hora que vê o rosto ali, Daí tudo... todo mundo se apaixona, Aham. né? Exatamente Vira... isso. Então, daí foi diferente. Eu fui muito feliz, né? Sendo mãe solo. Sim. Uhum. Mas sempre tinha aqueles picos, assim, de, ai, e agora, né? Eu poderia não estar nessa situação, Sim. né? Dependendo Uhum. da ocasião, assim, eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Uhum. Até porque com 19 anos é a hora que você tá planejando ali um futuro, vai estudar, vai trabalhar, vai construir uma carreira. E quando vem uma criança, tudo mudou, né? E hoje é mais... Como que eu posso dizer? Não é, assim, mais fácil. Não é essa a palavra. Mas as pessoas encaram de uma É mais forma comum, melhor. é mais isso, comum, é né? mais Tem comum. preconceito tanto Isso. quanto tinha na época. Menos Antigamente preconceito. a gente era muito mais julgada, né? Sim. O que eu mais sofri foi com isso, com o preconceito das pessoas. Uhum. E esse preconceito era direto, assim? As pessoas falavam? Ou como que chegava pra você? Então, quando eu andava na rua, Tá. elas, principalmente as mães, vizinha, né? e a As vizinha? vizinhas e tal. Mulheres, As geralmente, né? Elas ficavam ali de conversinha uma com a outra, né? Olhavam diferente, né? E isso constrangia, né? Porque você sabia que estavam falando de você. Então, era constrangedor sair na rua. Eu chorava muito. Eu tive assim... Hoje, né, a gente sabe que é depressão Uhum. e Sim. tal. Mas eu chorava muito sozinha, assim, quando eu ia dormir, né? Às vezes no banheiro. Eu chorei bastante na minha gravidez. Tanto que a Carol, eles falam que tem a ver, né? Que passa para Influencia criança, para essas coisas. crianças. E aí, ela é bem emotiva. É. Sempre foi. Sempre foi emotiva. De repente tem uma ligação ali com o que E você vivenciou. eu passei por essas coisas, assim, Uhum. é uma coisa interna mesmo. Né? Até você se achar novamente, né? Você entender o que a sua vida mudou, né? Que agora você tem Completamente. uma responsabilidade, uma pessoa para cuidar, Uhum. né? E tão nova e sozinha, Sim. né? E Então, desde o começo você já tinha isso, estou sozinha. uhum. Aí eu ia perguntar isso. Se você não teve nenhum momento o apoio ali do pai, Não, do pai Tá. dela, né? Como que não foi? tive. Tá. Não? Ele sabia no começo porque a gente se falava por carta. Ah, é? Eu posso falar isso? Se Pode. você sentir à vontade. Fica à vontade. Eu Não, era tudo de São bem. Paulo e ele era de Ponta Grossa, né? Ah, é de outra E- cidade, de outra então. E aí a gente se falava por carta. Sim. E aí eu 15 mandei dias uma pra carta. até chegar não nessa. sei, Contar, né? Aí eu mandei uma carta Contando. falando que eu estava grávida. Ah. E era assim, era um amor, né? Uma paixão e tal. E aí, Então você estava apaixonada por ele. E aí, depois dessa notícia, aí a gente não se falou mais. Aí ele nunca mais me mandou carta. E eu também não. Nunca Você mais não falou teve com ele. resposta. Porque eu ficava esperando a resposta. E como era uma semana de Uhum. O prazo dos pra passos, chegar. Isso. Aí eu fiquei esperando a resposta. Aí, como ela não veio, então eu Você aceitei. entendeu, né? Entendi, aceitei. E aí eu me vi sozinha. Aí foi onde eu A tive. ficha caiu. Exatamente. Aí eu tive que encarar isso tudo sozinha, né? E foi isso. Aí a Carol só conheceu ele com 13 anos, porque ela quis. Demorou bastante É, pra ela conhecer. Porque a gente nunca mais teve contato. E ela perguntava, assim, de pequenininha?
Não, Não? porque o meu pai... Ele supriu Foi a muito, figura né? paterna. O meu pai era pai dela. Tanto que ela chamava ele de pai, né? Chamava. Porque na minha casa era eu e meu irmão que chamava ele de pai. Aí, com 5 anos, veio a Michele para nossa casa. Uhum. E aí a Michele ficou órfã, né? E ela via a gente chamar de pai, aí chamava ele de pai e minha mãe de mãe. E quando a Carol começou a falar e tudo, entender, ela também começou a chamar ele de pai. Uhum. E o meu pai supriu essa parte na vida dela. Que legal, Totalmente, que totalmente. legal. Tanto que ele colocou ela no convênio dele, era uma coisa assim extraordinária, Sim. porque aí teve que mover ação no cartório, na justiça, na Sim. verdade, depois cartório. E aí ele assumiu essa parte, Que né? E legal. até, tanto que ela respeitava ele como Como pai. pai, autoridade na isso. vida dela. né? Isso. Olha Então ela que não lindo. sentiu assim. Uhum. Depois, né, quando começou a ficar adolescente, começou a entender que o pai dela não era ele e tal. Uhum. E aí ela quis conhecê-lo. Entendi. E como é que fica o coração da mãe? Fica difícil, porque assim, na verdade, como a gente se sente abandonada e tal, você não quer esse contato mais. Sim. Quando você assume que você é mãe sozinha, você não quer mais saber de contato com a pessoa. Você rompe com aquela pessoa? Rompe, Sim, rompe. por Então, como você não tinha não- nenhum tipo de contato mesmo, nem tipo assim, como que a pessoa tá, como que o filho tá, como que você, né, tá se Sim, virando. interesse, né, Não dele, né? teve, a gente nunca mais teve. Então, eu achava assim que não tinha necessidade, né? Mas tem a parte da criança. Sim, Claro. que Pra tem que ela ser- faltava algo ali, Uhum, né? Sim. Dá um rosto pra figura. É, Por mais, né, que o seu pai fez, mas faltava um rosto sim, pra por aquela mais que não figura. havia um vínculo de amor, mas tem essa curiosidade, Sim. né? Que é igual eu falo a questão do bem, né? Um dia Uhum. pode querer conhecer a É. genitora dele. E é algo assim que eu não estava preparada, porque eu achava que isso nunca ia acontecer, Uhum. né? Mas aí teve que acontecer, foi algo, eu creio assim, preparado por Deus também, porque Deus conhece a necessidade dela, né? Sim. Conhecia, no Sim. caso. E deu tudo certo, foi tudo bem, né? Mas foi algo assim bem, eu não sabia, como ele já tinha uma outra família, né? Eu não sabia como me comportar, o que falar, sabe? Então foi uma coisa bem estranha. Uhum. Estranho, né? Foi Porque estranho. E na foram 13 verdade, anos, né, sem e falar. era um estranho pra ela Era. também, né? E pra Porque você não tinha acaba se vínculo. tornando. E o interessante é que ela se apaixonou por ele quando viu. É. Ela teve aquele, parecia que já se conhecia. Aham. E ela se Gente, apaixonou por ele, que legal. né? Então, e eu achava, assim, como assim, né? Mas Aham. por isso que eu falo, né? Deus, ele tem o tempo certo para É. as coisas acontecerem na nossa vida, Exato. né? Então, teve esse episódio. Nesse tempo vocês já eram cristãos, assim? Já tinha essa coisa da igreja, de apoio? Como que era já nessa... Se a gente for Não. puxar um pouquinho desse lado. Quando ela fez 3 anos, 2 anos e meio, eu conheci Jesus. Ah, tá. Mas antes eu eu não ia em lugar nenhum, né? Entendi. Conhecia Deus por ouvir falar, Aham. né? Então, mas como eu estava conversando com uma pastora, né? Eu estava pensando sobre isso, que quando a gente ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus, mas a gente tem Deus, né? Como o nosso Pai, assim, o nosso Deus, o soberano. E eu sempre colocava ela, desde a minha gravidez, nas mãos de Deus. Eu Mesmo sem nem saber direito quem ele era. pedia para ele, né? Ai, Deus, guarda meu filho, que eu não sabia se Sim. era menino, se era bebê. menina. Uhum. Eu pedia para guardar, para livrar, para ele nascer perfeito, né? Então é um instinto que a gente tem de pedir para a proteção de Deus sobre o filho, Uhum. mesmo quando a gente ainda não conhece o Senhor, de ter intimidade, Sim. né? Mas a gente crê que o Deus Pai, ele cuida,
desde o ventre da mãe. Aí quando você lê essa passagem, que Deus ele já te formou, já te conhecia antes do ventre da mãe, e ele sonhou com você, aí você entende a maternidade, né? Sim. Que a gente também cuida do filho sem conhecer, Sim. sem saber, né, como que ele tá lá dentro. E na época eu não sabia o sexo da criança, então para mim era filho. E conversava, não sei se você é menina, não sei se você é menina, mas eu já te amo. Essas coisas de mãe, né? Uhum. E sempre pedindo a proteção de Deus sobre ela. Uhum. Mas quando ela tinha 2 anos e meio, aí eu conheci verdadeiramente Cristo. E qual foi a diferença que você sentiu, assim, no seu trajeto até com ela, do momento sozinha? Que diferença você sentiu? Depois de conhecer a Cristo, né? Eu me senti acolhida, Tá. né? Eu senti que eu tinha alguém por mim, mesmo eu tendo meus pais, né, ali como minha rede de apoio. Uhum. Deus, ele supre todas as necessidades da gente, né? Supre aquela carência que você fala, eu sou mãe sozinha, não tenho pai, né? A criança não tem pai, Uhum. presente. Mas Deus, ele supre as nossas necessidades, como diz a palavra. É. E aí preenche, sabe? Preenche esse vazio. E aí você sabe muito mais que ele vai proteger o seu filho. E até hoje, né? Até hoje a gente... Além de ter um pai terreno ali, que estava ali te Nunca. apoiando, você agora tinha um pai celestial, Um pai né? celestial. Que formou a minha filha, né? No Sim. meu ventre. Sonhou com ela, mesmo eu sendo, né, Sim. solo. E aí, quando a gente conhece a palavra e sabe que foi um erro, a gente também recebe o perdão de Deus, Sim. porque a gente se culpa muito, Uhum. né? Pela criação que a gente teve, os princípios que os pais ensinaram, você quebrou aquilo, né? Então, você carrega uma culpa. Sim. E quando tem o encontro com Jesus, essa culpa é Curada, dissipada, né? Curada. Porque ele não vem com julgamento, né? Exatamente. Sim. Ele faz você entender, né, o Sim. que é ser mãe e o que é ser filha de Deus. E reescrever a história. Reescreve a história. Que E aí lindo. foi diferente, foi assim, então a minha filha foi Deus quem me deu. Sim. É Sim. minha herança. Aí quando eu entendi isso. Então você começa a ver diferente, a tratar diferente. Não que houvesse alguma coisa, eu Sim. sempre amei. Uhum. Sim, sim. Mas aí é muito maior, porque aí você sabe que ela foi sonhada, né? Mesmo que eu errei. Sim. Uhum. Mas Deus sonhou com ela. Porque não é sobre a sua relação com ela, é sobre você com você mesma. Isso, exatamente. As suas escolhas ali, não é Uhum. sobre as duas. É, E aí Deus vem e reescreve uma nova história. cura tudo. E depois você teve um segundo filho. Então, meu segundo filho foi um outro erro que eu cometi. Porque aí eu já conhecia a Tá. palavra de Deus. Foi mais consciente. Foi. Aí eu já conhecia a palavra de Deus. Foi um deslize da minha parte, né? E eu vivi 3 anos, né, com o pai do Guilherme. Mas não deu certo também, porque novamente a culpa vinha sobre mim, né? Que agora eu conhecia a palavra, mas eu vivia num jugo desigual, Uhum. né? Então, eu quis me casar, mas aí não deu certo. E aí eu decidi que eu não ia viver daquela forma. E aí foi onde eu peguei meu filho com 3 anos de idade e vim embora para Maringá. Eu morava em São Paulo. Aí eu vim você embora pra morava em São Maringá. Paulo. Da mesma forma como eu deixei tudo aqui, eu deixei tudo lá e vim. Tá. Né? Então eu voltei para casa dos meus pais. E do Guilherme é algo interessante, porque eu também quase entrei em depressão lá. A Carol tava com quantos anos? A Carol tinha 8 anos. 8 anos. Quando eu engravidei do Guilherme. Tá. Já era grandinha já. E aí, a princípio, ela não quis ir comigo, né? Porque eu fui para trabalhar lá, mas isso era desculpa, né? Hoje eu posso falar. Ah, ela ficou aqui morando Ficou com seus com meus pais. pais, porque eles eram os pais dela. Sim. Eu era a irmã mais velha. Entendi. Mas, quando eu me estabilizei lá, meu pai levou ela para lá, para morar comigo. Mas ela não ficou. Foi só Só pra trabalho passear. para ir e depois voltar.
Ela não quis ficar, ligava pro meu pai, a gente ligava do orelhão Uhum. pro meu pai. Ela, ai, pai, eu quero ir embora, eu quero voltar pra sua casa. Aqui não é minha casa. Aí até que meu pai foi buscar ela. Ela ficou bem pouco tempo lá. Assim, acho que coisa de um mês. Tipo férias só. Foi Férias. passar as férias. E aí eu tinha o Guilherme pequeno, né, bebê. E aí tinha a hora que eu não queria levantar da cama, que eu, né, falava assim, não quero levantar hoje, quero ficar aqui. Aí o Espírito Santo falava para mim, assim, aquela voz sublime, né, mansa, ele falava assim, mas você tem que levantar. O seu filho precisa de você. Não tem ninguém para dar mamadeira. Gente, é dessa forma. Não tem ninguém para dar mamadeira, não tem ninguém para trocar a fralda dele. Daqui a pouco ele vai acordar. Então você tem que levantar. E não foi uma vez só. E aí eu comecei a buscar novamente, porque assim, como eu tinha pecado consciente, Uhum, a culpa era maior, entendi. né? E aí você acabou se afastando. Me afastei. Só que lá eu tinha uma amiga, que foi ela que me levou para Jesus. O nome dela é Cosminha. E ela me ajudou novamente, né? Ela foi a primeira pessoa para quem eu contei quando eu estava grávida da Carol. E quando eu tive o Guilherme, eu morava perto dela e ela começou eu ia na igreja lá, né, onde eu me converti, mas eu ficava assim, retraída, né? E às vezes eu ia, às vezes não, até que um dia ela falou: "Não, você vai continuar servindo a Deus, porque você é de Jesus. Ele pagou um preço pela sua vida. Então você não pode simplesmente abandonar o Senhor. Ele não te abandona." E aí eu fui indo para a igreja e tal. E ela ia na minha casa, junto com as irmãs da oração, né, da intercessão, oravam comigo, Olha a né? sementinha da intercessão ali já sendo Isso, colocada. E aí me ajudou muito. Me ajudou muito. Então eu tinha para quem pedir socorro já, Uhum. né? E aí, como eu me sentia mais culpada do que da primeira vez, então era mais difícil para mim. Mas você manteve indo mesmo? Eu ia, como eu falei, né? Eu ia de Ficar- vez em quando. Tá, diminuiu. Mas depois que ela começou a cuidar de mim, aí eu fui orando de novo, pedindo perdão para Deus das coisas que eu tinha feito, que eu sabia que eu estava errada. E aí eu fui me achegando, né? Porque quando a gente ora, entrega tudo, fala com o Senhor, ele traz aquela paz ao seu coração. Uhum. Aí eu já não tinha mais aquela tristeza, né? Aquela vontade de não fazer mais nada, de me isolar, né? Então, o Senhor me levantou novamente, né? O E Senhor como é me levantou. importante, né, você falando dessa sua amiga, porque ela não te julgou também, Não. né? Ela não virou as costas, mesmo você estando ali dentro da igreja, caminhando com ela, pelo contrário. Ela falou, então vamos, Sim. Fundamental, né? fundamental, porque ela poderia ser mais uma, como da primeira vez, que virar das costas pra você. E a sua vida Exatamente. teria tomado outro rumo. Outro Sim. rumo, total. Com Né? certeza. Hoje você não estaria aqui, né? Não estaria nos caminhos do Senhor. Talvez Deus teria outro meio de te resgatar. Mas naquele momento, Talvez Ela- demoraria mais, né? O teria. caminho seria mais longo, né? O Senhor colocou ela na minha vida para me ajudar. E é importante a gente ouvir isso, porque às vezes a gente, né, tá do outro lado, uma situação dessa acontece, vamos acolher, vamos dar a mão, vamos estar junto. Porque Sim. pode acontecer. E eu tenho isso muito forte no meu coração, porque eu já estive desse lado Sim. aqui, né? Então eu sei que quando uma pessoa não é porque ela quis, né, foi um acidente, né? Então, e a consequência é muito grande, né? Em todas as áreas da nossa Tudo. vida. Sim. Né? Você não vai mais trabalhar porque você quer comprar um calçado, uma roupa para você, porque você quer ir em algum lugar. Não, primeiro você pensa aquilo que a gente estava conversando. Primeiro você pensa no seu filho. Sim. Muda tudo, Total. né? Então a vida toma outro rumo, né? E aí você tem que se adaptar. E quando eu comecei a voltar para o Senhor, né? A orar na minha casa, eu comecei a ouvir programa de rádio que tinha pregação e tudo. Então, isso me fortaleceu.
E aí eu entendi que o Senhor estava comigo, né? Porque a palavra de Deus fala que aquele que vai para ele de maneira alguma lança fora. Então, não importa, assim, a sua condição, né? Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai estava esperando por ele, Sim. né? E fez uma festa, né, para ele. E foi assim que eu me senti. Quando eu voltei para os braços do Senhor, eu me senti assim, acolhida, né? E a alegria que tem no nosso coração quando nós compreendemos a paternidade, né, de Deus sobre a nossa vida é muito lindo. E cura, né? Nos cura, nos levanta, nos restaura. Né? Então, minha vida foi restaurada a partir disso, né? Em Deus. E o que mudou dali pra frente? Quando eu vim embora, né? Quando ele tinha 3 anos, você veio? 3 anos. Quando eu vim embora, foi outro desafio, né? Porque daí eu tinha que ir para a igreja aqui, onde as pessoas já me conheciam, né? Onde já sabiam da minha história, né? Mas era diferente agora, né? Então, quando eu estava grávida... Você já ia lá na América? Sim. Já era de lá? Desde o começo. Desde o começo. Eu estou do América desde quando abriu a célula, né? Olha só, que cruzada. legal. Foi ali que você se converteu. Eu vim de São Paulo e já vim de convertida, já vim batizada. Entendi. Eu me batizei em dezembro, dia 24 de dezembro de 94. E em junho de 95 eu vim embora para Maringá. E aí você já se... Aí eu já... E a sua mãe também já era dali? A minha mãe, ela se converteu lá também, num culto do Dia das Mães. Olha, aí ela se converteu lá. Que legal! E aí a gente veio embora. Só que daí nós já fomos direcionadas, né? Minha tia que morava aqui, a irmã do meu pai, ela conhecia a quadrangular na Líbero Badaró. Uhum. E aí ela já deu o endereço, tudo. site. Então a gente já chegou aqui com o já endereço. foi Com na endereço. igreja, né? Já liguei na igreja, já me informei de horários e tal. E aí a gente já começou a congregar lá. Tá. Eu te trouxe minha carta de apresentação. Uhum. Então eu sempre fui dali. E na próxima semana que eu cheguei em Maringá, já inaugurou a cruzada ali perto ali no Jardim, no Itatiaia, na época, né? Sim, que foi Aquela a primeira portinha igrejinha. e tal. Então, a gente já foi pra lá. Já foi eu, direto. minha mãe e a Carol. E aí precisou retornar. Com uma outra história, diferente da que saiu. Só que aí eu já fui recebida, né? Povo de Deus, que é povo de Deus, não tem isso. Né? O pastor, ele pode até te chamar para ter uma conversa com você, mas ele sempre vai te amar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui acolhida, né, pelos meus pastores, eu fui amada pela igreja, meu filho também, né? Todo mundo ama meu filho até hoje. Não, eu era apaixonada por ele, né? Desde Todo mundo sempre. cuidava dele, né? Ele era hiperativo. Então, todos os jovens me ajudavam a cuidar dele nos cultos. Nas saídas pós-culto. Porque você era jovem, daí você ia pro culto de jovem e tinha que levar ele. Sim. Então, ele tem uma história também. Tem uma história Que com legal. ele na igreja do América. Né? Então, eu fui muito bem recebida, né? E Isso nunca é me muito- questionaram, nunca, né, me julgaram. Sempre me acolheram. Isso é muito legal, né? Você manteve ali, você participava dos jovens, Uhum. independente de ter filho pequeno, não, tava sempre ali, Sim, junto com a galera. verdade. Qual que foi o papel da igreja na sua maternidade? Foi isso, né? Me acolher, Uhum. me amar, né? E me apoiar. E apoiar, né? Me abraçaram, né? Então, é isso aí. Eu participava de tudo e junto com os meus filhos. Todo mundo junto. Todos eles. Todos eles dois. Todos eles dois. Foi isso. Eu fui muito bem acolhida na quadrangular do América. Sim. Então, eu não tenho nada assim para falar que eles não me apoiaram, porque eles sempre me apoiaram, Uhum. até hoje. Uhum. Quais pessoas, assim, que você sente que foram essenciais nessa sua jornada, além do seu pai e da tua mãe, né? O pai e a mãe foi ali fundamental, né? Sim. Mas teve mais alguém, assim, que foi
essencial na sua trajetória como mãe solo? Na primeira, né, em São Paulo, eu tive a minha amiga, que foi essa que me levou para Jesus, que ela já me conhecia, né? Desde os 17 anos, eu trabalhei com ela e tudo. Ela sempre esteve comigo. Eu tive uma amiga também que me ajudou muito, que foi a Ana. E tem a madrinha da minha filha, né? Que na época ela foi a madrinha, que é a Lena. Então, elas foram as pessoas que estiveram comigo. Depois que eu engravidei, né? Que eu me afastei de todo mundo, elas continuaram comigo. Aqui, minha família, né? A família do meu pai sempre me ajudou. E a igreja mesmo. A igreja sempre me apoiou e me recebeu com muito amor. Uhum. A gente falou bastante dos desafios, né? Das dificuldades. Mas assim, qual que foram as alegrias, sabe assim? O que foi positivo nessa sua jornada, né? Filho, eu falei hoje, né? Com a Paula, enquanto tava marcando, eu falo, filho, ele desperta na gente tudo que é de bom, mas ele também desperta todo o nosso lado ruim. Vamos pensar do lado bom. O que mudou na sua vida, assim? O que a maternidade te trouxe? Muda tudo, né? Porque aí você tem uma criança para cuidar e a gente vê assim vídeos hoje, né? No Instagram, eu vi um vídeo esses dias de um bebê que por qualquer coisa eles dão risada, né? Por qualquer coisa eles estão felizes. E isso impacta a gente, né? Se você estiver triste e seu filho for ali, te der um abraço, Muda eles tudo. percebem, né? Quando você tá bem, quando você não tá. Então, você tem uma companhia, Uhum. né? Ainda mais menina, né? Vocês são mães de menina. Elas se tornam nossas companheiras, né? E aí é isso. É você viver o sonho de adolescente, né? Mesmo que tenha sido fora do tempo, né? Mas era um sonho. Então, eu era feliz. Eu tinha alegria. Eu gostava eu me alegrava em comprar uma roupa, uma Xuxa no cabelo, né? Ver ela feliz, ver ela bem, né? Bem tratada pelos meus pais, pelo meu irmão. Então, foi alegria, né? Eu me sentia feliz de ter minha filha. E depois também... Razão de viver, né? Exatamente. Supre algumas coisas na nossa vida, né? O que é terreno, o que é humano, não terreno, mas assim, o que é humano, um filho traz para nós, né? E o desenvolvimento, você vê a criança, né? Falando, andando, crescendo, tudo começando, né? Tudo a primeira vez. É um privilégio, né? É um privilégio. É um privilégio. Então, não tem assim... Eu não posso falar assim, eu me arrependo de ter os meus filhos. Eu não me arrependo. Eu me arrependo, assim, pela forma, né? Pela desobediência, pela quebra de confiança dos meus pais, né? 2 vezes. Então, isso trouxe arrependimento, né, ao meu coração, mas eu já confessei meus pecados. Sim, já foi diante perdoado. de Deus, diante dos meus pais, né? Eu fui perdoada, então isso fica para trás. E aí você vive uma vida nova, né? Uma vida totalmente diferente. De ter alguém para cuidar e também de ter alguém que te alegra, né? Que te conforta. Você chega do trabalho e você vê, né, seus filhos lá bem, sorrindo, te recebendo, né? E você Então, sempre trabalhou nisso sempre e teve trabalhei. que se virar porque né, não tinha... A Carol, meus pais não deixaram colocar ela em creche. Eles que cuidavam. cuidaram, né? E o Guilherme, quando eu vim pra cá, eles não queriam também que eu levasse, mas eu falava não. 2 já era uma difícil. época diferente, né? Sim. Então, ele foi pra creche com 3 anos, né? E seguiu, assim. Mas meu pai buscava ele na escola, sempre teve o apoio. Sim. E é muito gratificante ter um filho. É muito gratificante, né? A gente se realiza de várias formas, né? Você saber que você é responsável por uma pessoa
você vai ter que educar, ensinar, né? E principalmente maravilhoso quando é na presença do Senhor. É. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida, né? E eu me senti, assim, privilegiada de ter meus filhos. Nisso, e a gente descobre que a gente é muito mais forte do que a gente imagina, Isso. né? Você enfrenta qualquer coisa pelo Qualquer seu coisa. filho. Eu falei no meu episódio, né? A gente descobre que a gente é muito mais forte, Verdade. né? E quando você tá sozinha, né? Você tem que ser mais Dobra ainda, a né? sua força. Com um filho doente, você tem que estar ali forte, né? Muito mais para todos os desafios, né? É verdade. Mas Deus nos dá força, né, para vencer todos. Sim. Sem ele, impossível. Sim. Eu me sinto feliz, realizada. Agora eu tenho, né, 4 netos. Ai, que Mesmo. delícia. Mais um Mais um a lindo. caminho. E então, ele é diferente, né, ser vó. Dizem que é muito melhor, né? Porque você não tem que... Não Educar. tem essa parte aí da educação, Vó, da quero doce. responsabilidade. Toma aqui. A gente mima. né? Claro. O nosso papel é esse. Claro. É mimar, é defender das varadinhas. Mas na minha casa a gente é bem firme, né? Com os meninos, principalmente. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. É muito gratificante você ver outra geração, né? Vindo, crescendo, né? Na presença de Deus também. Muito bom. Eu queria voltar um pouquinho ainda na maternidade da avó. Qual que é, assim, o princípio que você sempre quis deixar para eles? Assim, que você falou, não, isso é inegociável. Pros filhos ou Pros filhos. netos? Pros filhos. Porque é diferente, porque é algo, é você que precisa ali naquele momento, né? Quando, né, tá os dois ali, é diferente. Mas você falou, não, isso é inegociável. Independente do pai estar presente ou não. A gente tenta ensinar o filho, né, que ele tem que... O respeito dele, a autoridade dele a autoridade sobre a vida dele sou eu. E ele tem que me ouvir, tem que me obedecer, tem que me respeitar. E eu que vou dar a última palavra para ele. Então, tem coisas que realmente ele vai te pedir, né, principalmente quando vai entrando ali na adolescência, né, ele vai querer fazer e a gente tem que falar não. E isso não tem choro. Na minha época falava, não tem choro nem vela. Então, não adianta. E é por conta do respeito que a gente cria. Né? A gente cria esse respeito nos nossos filhos, cria o senso de obedecer, né? E mesmo assim, mesmo quando eles tomam um rumo diferente daquilo que a gente quer, né? Porque quando nós conhecemos a Cristo, a gente quer que o nosso filho seja sempre ali. Não viva o que a gente viveu, não passe pelas coisas que a gente passou. Mas isso também, quando eles vêm para a idade adulta, não tem como a gente interferir. É uma escolha. Você ensinou o caminho, né? Exatamente. Agora... Então, tem escolhas que eles fazem que a gente chora, a gente pede perdão para Deus por eles, né? A gente se coloca ali sempre na oração, pagando preço e guardando eles em oração. Tem coisas que eles, depois de adulto, não tem mais aquela coisa. Assim, agora você tem que me obedecer, agora, né? Mas até ali, eles exerceram isso, né? De respeito, obediência. Né? Então, isso é inegociável. Porque hoje a gente vê, assim, muito os filhos tomando o lugar dos pais. E isso é muito difícil de lidar. E se a gente não impor o respeito e essa questão de autoridade sobre os filhos quando eles são pequenos, depois a gente não consegue mais. E você sendo mãe solo, os seus pais, eles não influenciavam nessa parte? Não. Eles te davam total autoridade e respeitavam ali o seu papel? Sim. E o meu pai, ele sempre falava assim, você não pode, né, baixar a guarda, você tem que ser firme. Da mesma forma como ele me criou, ele queria que eu criasse meus filhos. Sim.
Tanto que às vezes a gente fala assim, no meu tempo não era assim, na minha época a gente não obedecia, a gente obedecia o pai, a gente não fazia. Se eu respondesse assim pro meu pai, Levava um né? Então a gente teve essa, Sim. né? Hoje as pessoas falam assim, ai, eu apanhei tanto, né? Tem gente que acha ruim, mas não era ruim, porque era uma forma que eles tinham de educar a gente pra gente ficar ali, né? No caminho certo. E hoje é difícil, né? Sim. Hoje tá mais difícil. Então, se o pai e a mãe criar isso, de que vocês são autoridade sobre eles, né? Vai ficar mais fácil o depois, o mais pra frente. Sim. Porque se a gente olhar para nós, né? Hoje nós respeitamos os nossos pais, né? Da mesma forma como a gente era criança. Né? Eu perdi meus pais... Porém, era bença pai, bença mãe, como se eu fosse criança, porque eu fui ensinada assim. E Sim. meus filhos fazem isso até hoje. Olha que legal. Então, é a forma que a gente coloca para eles como eles são pequenos, né? Ensina. Então, isso fica gravado. A palavra mesmo fala, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, que ele deve seguir. Que... eu não entendia muito isso, né? Falava assim, mas a Bíblia está escrito que ele não vai se desviar, né? E meus filhos, eles saíram da presença de Deus por um tempo. E eu não entendia isso. Só que a palavra do Senhor, o que eles aprenderam, fica lá, gravado. É a mesma coisa, né? Meus pais me criaram, mas na época a gente não ia para a igreja, não tinha essa questão de ser educado na presença do Senhor. Mas tinham princípios. E os princípios deles, eles passaram para nós. E vai para o resto da vida. E é isso. Independente aonde está. Independente. Então, se você ensinar seu filho a te respeitar, que você é autoridade sobre ele, que você manda, entre aspas, né, até um tempo lá da vida dele, então ele vai te respeitar, ele vai entender que você é autoridade sobre ele, e isso não pode mudar. Isso não pode mudar. Você não pode, assim, amolecer, sabe? Em algum momento. Ainda que o coração esteja amolecido. Sim, Por o coração fora, chora, mas você fala, não. Não, não. Né? Onísse, essa questão dos caminhos do Senhor é tão importante, né? Eu vi na nossa família, né? Na família do meu marido, né? Quanto a minha sogra ensinou e aconteceu nas fases de cada um de se desviar, mas é como você falou. Quando foi plantada ali a sementinha, em algum momento ela vai brotar e ele vai voltar para o caminho do Senhor, porque foi ensinado, né? E não... Por um tempo eles ficam, né, longe, mas sempre voltam. E é tão interessante você trazer isso, porque você poderia ter arrumado 1001 desculpas para ser uma mãe mais mole, para não ensinar o respeito. Então, esse princípio que já veio de família, somado, eu acho que muito com a sua cura, né? Sim. Da culpa, né? De reconhecer o erro, mas se entregar a Jesus, deu essa continuidade. Porque é o que a gente vê hoje, né? Pais, né? Mães que acabam sozinhas. E aí muda todo o ensino do filho, porque, que dó do filho, né, tentando ocupar um lugar que não é dela, ela não é pai, ela continua sendo mãe. Então, é muito interessante você trazer isso. Não, tem que ficar firme, não muda, o seu papel não mudou. Não mudou. A gente não pode esconder do filho. Sim. Né? Eu já vi muitos casos assim, seu pai morreu, né? Seu pai foi embora, nunca mais você vai ver. Ainda fala mal do pai pro filho. É horrível isso, né? Eu nunca fiz isso, porque meus pais me ensinaram isso. Independente de quem sejam, ele é o pai, né? Ela é a mãe. Então, a gente não pode criar uma imagem do pai e da mãe para a criança que ela vai criar trauma nela, né? Futuramente. Sim. Quando ela começar a entender, ela vai falar, mas eu fui maltratada, meu pai me abandonou, né, e tal. Então, por isso que quando a Carol conheceu o pai dela, ela não tinha nada contra ele no coração dela, né? Então, ela conhecia a história dela, mas isso não gerou nenhum tipo de raiva contra ele. Porque eu sempre falo isso, se tivesse um conselho para eu dar para alguém que é mãe solo, eu diria isso. Nunca fale mal do pai da criança para ela. Porque você vai criar um trauma nela.
Você vai criar uma ferida que não precisa, é desnecessária, Sim. né? Então, uma das coisas que eu aprendi com minha mãe, né? Minha mãe, ela era uma mulher, né, de Deus, sempre. Maravilhosa. Mesmo quando ela não ia para a igreja, né? Minha mãe sempre foi de Deus, sempre confiou no Senhor. E o meu pai, ele era alcoólatra, quando a gente morava em São Paulo. E desde pequena, minha mãe ensinou a gente a respeitar o meu pai. Mesmo. Né? Mesmo ele sendo assim. Né? Mas meu pai nunca foi violento, nunca bateu na gente estando nesse estado de alcoolismo e tal. E quando ele chegava embriagado, a gente tinha uma função. Você vai ajudar seu pai a tirar o sapato, tirar a meia. Aí meu irmão tirava a roupa, colocava outra. Né? A camisa eu tirava, mas a parte da calça, assim, meu irmão que tirava, e ele era menor que eu. Olha 2 só. anos mais novo que eu. E ela sempre ensinou isso. Honra. Honra. Então, nós nunca falamos mal do meu pai para ninguém. Nem para amigo na escola, nem para conhecido, nem para os tios. Nunca. Nós nunca falamos assim, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não. Nós tínhamos respeito porque minha mãe ensinou. Que lindo. Né? Então, isso veio deles, Sim. de ensinar a gente a não falar mal dos pais, né, para os filhos. Então, isso é importante para a criação de um filho quando ele não tem o pai presente. Sim. A mesma coisa do meu filho, né? Ele Sim. teve mais contato com o pai dele, tem até hoje, né? Sempre se visitaram, tudo, mas o não Gui tem tem... contato, tem. então. Mas nunca teve isso, eu nunca falei mal do pai dele para ele. Sim. Eu imagino que isso é maturidade, porque assim, o que o homem fez pra você é uma É coisa. para você. Foi pra você, né? Exato. É diferente do que fez pra criança. Então, É. quando você faz essa transferência, porque é uma transferência da minha dor para a criança, isso é maturidade. Não, eu vou buscar a minha cura Uhum. e separo da criança. Verdade, é isso mesmo. E assim também a gente usa na adoção, Sim, né? Eu sempre falo pro bem, eu falo, a mamãe é muito grata a Deus, né? E ainda ele tá começando a entender sobre isso, mas mais pra frente ele vai entender melhor, né? Sobre isso, que nós somos gratas a Deus pela genitora, que com amor, né, gerou ele, né? sim. E entregou ele, né? Guardou a vida dele, né? Sim, muito importante. Nunca falar mal. Não. ela não quis, Ela te abandonou, ela te, né? Uhum. Jamais. Sempre em amor, Sim. né? É tão importante. Sim, porque a gente vai criando na criança, né, uma forma dela entender depois de outro jeito. Não dessa Sim, forma de E ser não abandonada. ter a rejeição, né? Sim. Porque eu acho que dependendo da forma que você coloca, aí a criança vai se sentir rejeitada. Sim, pela Ai, vida, o meu né? pai me rejeitou, né? E então, assim, você não tem essa imagem de rejeição. Pode até ser que, né, quando for adulto, né, ou jovem, ele entenda isso, que ele foi abandonado, que ele foi rejeitado, mas aí ele já vai ter uma maturidade. E aí, eu imagino, talvez não chega no coração, né? Eu acho Pega que da não. criança, né? No seu caso, do Gui, da Carol. Não chega no coração. Eles entendem o que aconteceu, mas não alcança dói. o Eu creio coração. que seja isso Eu mesmo. acho. Né? Por isso que ela se apaixonou por ele, porque ela entendeu o que aconteceu. Uhum. Mas não chegou no coração. Porque Justamente senão- porque você não pôs eles pra ocupar a sua ferida. Eles não foram a cura da sua sim. ferida. Sim. Que é o que a gente vê muitas mães fazendo, né? Sim. Depositam na criança a cura da ferida que o pai da criança causou. Até porque se existisse uma dor, talvez ela nem fosse querer conhecer, É, verdade. né? Tipo, esse cara me rejeitou, não quero conhecer ele, né? Uhum. É muito Tem tudo intenso, isso, né? Muito. Profundo. É cada dia uma coisa diferente para viver, Tá. para vencer, né, para lutar, para vencer. Uhum. Sim, Mas é bom. é bom. Quando a gente tem esse entendimento, Sim, né, de Deus. de Deus, muda tudo. Uhum. Sim. Um pouquinho antes você comentou, né, quando a gente fez o convite, que veio memórias. Tem algo que a gente não falou, que você falou, não, isso é legal compartilhar, alguma memória que veio? Talvez a gente não perguntou, mas você queria, sei lá, Compartilhar alguma coisa legal que aconteceu. ou não, sei lá, alguma.
Que você possa fazer isso, né? que você sente a vontade para fazer, se estiver tudo bem, se não tiver também. Eu acho que... Eu acho que não. Não? A gente falou sobre tudo, né? É. E tem algum versículo que Deus que rege a sua vida, assim, algo que Deus fala com você, assim, que queima no seu coração? Olha, de um tempo pra cá, tem um versículo que eu sempre penso nele quando eu tô passando por alguma coisa, alguma dificuldade, né? Que tá escrito em Isaías 60, versículo 22, a parte B. Uhum. Na hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. E se eu for olhar para minha vida, né? Foi assim, sempre. Na hora certa, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui sendo curada, eu fui sendo restaurada pelo Senhor. Na hora certa, Ele me mostrou, né? Que Ele era meu Pai, que Ele me acolheu, que Ele me curou, me restaurou, Sim. que Ele me renovou, que Ele trouxe vida, né? Para mim, para minha vida. E eu falo isso para todas as pessoas, assim, se está passando por algum problema, eu falo, Sim. calma, fica tranquilo, confia no Senhor, porque na hora certa Ele vai fazer, Uhum. né? E se eu for olhar para minha vida, foi isso que Deus fez, Foi. né? Na hora certa, Ele foi colocando tudo no lugar. Né? Hoje a minha filha tem uma família, ela é casada mesmo, né? Teve um relacionamento que não deu certo, porém, hoje ela está casada, tem a família dela, a casa dela. Né, o Guilherme tá indo por esse caminho de ter a família dele, né? Então, tá tudo certo. Que delícia, Tudo né? na presença do 5 Senhor, tudo netos. Deus confiando na gente, né? Para cuidar de tudo, Aham. ensinando a gente a administrar as coisas, né? E houveram muitos momentos difíceis, né? Muitas quedas, né? Mas teve muito levantar do Senhor todas as vezes. E aí, quando você olha para trás hoje, o que você enxerga? Eu me enxergo mais que vencedora, porque eu venci muitas coisas. Sim. Isso mesmo. Muitas coisas. Sim. Eu não desisti, né, da minha filha. Eu vou contar um episódio. Quando eu falei para minha mãe que eu estava grávida da Carol, né, eu tinha 19 anos, então eu estava no começo da minha vida de Da jovem, juventude. né, na Aham. juventude. E aí ela ficou muito preocupada, assim, e naquela época, né, eu acho que por medo ou por não entender mesmo algumas coisas, né? Ela falou assim para mim: você vai tomar um chá de folha de café. E eu nem sabia disso, né? Que era, Pra né? quê? Falei, mas pra quê? Não, pra você, né? Pra você ficar menstruada, né? E tal. Então vai dar certo. Aí eu falei, mas pra que serve isso? Daí eu pensava assim, e se eu estiver grávida? Aí ela falou assim, ó, tem na rua de baixo tem uma vizinha que ela tem um pé de café. Você vai lá pedir para ela as folhas e a gente vai fazer o chá e você vai tomar. Aí, por obediência à minha mãe, eu fiz isso. Né? Eu fui, mas aí eu tinha que descer uma rua, descer uma escada para chegar na rua de baixo. E eu fui assim, Deus, não deixa que aconteça nada com meu filho. Porque eu já sabia que eu estava grávida, né? Aí eu falei, não deixa que aconteça nada com meu filho, Senhor. Não deixa, não deixa. Senhor não, eu falava Deus, né? Uhum. E aí fui lá, pedi as folhas, levei para minha mãe, ela fez o chá. Mas eu acho assim, não foi por intenção dela. Sim. Ela só queria que as coisas voltassem ao normal, Uma né? falsa proteção. Isso. Aí ela fez o chá, eu tomei pedindo para Deus que não acontecesse nada. Mas eu passei uma gravidez preocupada. Porque eu falava assim, e se aquele chá fez alguma coisa, né, no meu filho? Eu não sabia que tipo era, né? de reação que ia ter no meu Sim. organismo, né? Porque, a princípio, era um abortivo. Sim. Né? Hoje a gente entende isso, mas eu também não Aham. sei, que eu nunca pesquisei. Sim. Mas na época a gente não tinha como saber, né, o que ia fazer com o bebê. Então, eu tomei aquele chá, mas pedindo para Deus proteger meu filho. E quando a primeira coisa que ela nasceu foi eu fui ver se não tinha nada faltando, se estava tudo perfeita. certo, né? E então eu falo assim, que Deus cuida de nós Guardou. sempre.
Sempre, sempre. Né? Não teve efeito nenhum aquele chá, nem sei se teria. Glória a Mas Deus. hoje eu louvo a Deus por isso, né? Porque ele Ele guardou ela. ela guardou minha vida Sim. e trouxe alegria para minha casa, né? Uhum. Então, acho que minha mãe nem lembrava disso mais. E também nunca, né, toquei no Sim. assunto com ela. Mas depois, né, que a gente foi entender que aquilo podia causar um aborto, né? Eu agradeço a Deus porque ele não deixou acontecer Deixa nada, acontecer. Uhum. né? Então, ele protegeu ela desde sempre. Que ele já Uhum. tinha um propósito Já tinha na um vida propósito dela, na né? vida dela, com certeza. Isso de lá. Que lindo. Aham. Mas eu falo assim que o mais importante na vida de uma mulher que tem filho sozinha é a presença de Deus. Uhum. É a presença de Deus, porque tudo a gente corre pro Senhor, né? Quando a gente conhece o Senhor, a gente vai aos pés dele, pede a orientação, pede uma saída, pede sabedoria, né? Então, e ele conduz todas as coisas. Uhum. Então, ser mãe solo, sem ter a presença de Deus, deve ser muito difícil. Muito. E eu ia fazer essa pergunta, né? Porque você deixou essa dica da mãe com o filho, né? Não falar mal, né? Do pai e tal. E aí eu falar, e pra mãe, como mulher mesmo, né? O que dica que, não sei, o que você falaria pra elas? Primeiro, tenha seu filho, né? Se a pessoa for mãe sozinha, Ame tenha seu seu filho. filho. Ame ele, porque ele é um propósito de Deus. Deus tem um propósito na vida dele. O Deus é o dono da vida. Então, eu aprendi isso. Se ele permitiu que uma menina, né, ficasse grávida, é porque ele tem um propósito na vida daquela criança. Uhum. Né? Assim, você não fala assim, eu agradeço a Deus pelos pais que eu tenho, pela família onde ele me colocou. Então, Deus tem um plano na nossa vida. Sim. Então, ele tinha um plano na vida, tem um plano na vida do filho, que vai nascer ainda. Então, tenha seu filho, enfrente a vida, enfrente tudo o que for necessário pelo seu filho. Não há arrependimento, né, de ser mãe, mesmo sendo solteira. Sim, E busque ao Senhor. sempre. Busque. Se você não conhece Jesus e você está nessa situação de ser mãe solteira, mãe sozinha, busque a Deus. Entregue sua vida para Jesus e Ele vai conduzir todas as coisas. Uhum. Ele vai nos ensinar a criar nosso filho, né? Como ele tem que ser criado. Que lindo. Em nome Amém. de Jesus. Vamos finalizar. Hum. Quais são os sonhos que você ainda tem para seus filhos, de repente para os seus netos, Pra você para mesma. você, né? Agora que eles estão criados. Família. Aham, porque a missão foi cumprida. Sim, eu creio. Né? Quando, né, eles se casaram, estão caminhando para formar a família deles com filha, a missão foi cumprida. Qual o Amém. sonho que você ainda tem? Bom, se eu for falar de mim, né? Ah, Eu ainda tenho o sonho de ter um esposo, ter minha família, né? Não sei, filhos eu não vou ter mais, Tá. mas eu vou ter um esposo, né? Uma casa para me cuidar, um marido para me cuidar. Eu ainda tenho esse sonho. Por um tempo eu desisti dele, mas Deus trouxe de volta ao meu coração. Então eu creio que é um sonho dele para minha vida, né? E eu creio que tudo a gente até ouviu uma palavra hoje, né, no nosso ministério ontem, no nosso ministério de intercessão, sobre que há tempo para todas as coisas. E eu sempre falava assim, eu vejo todo mundo casando, né, tendo filhos. As pessoas têm uma história. Eu tenho tantos anos de casada, 15 anos, 12 anos, 20 anos. E eu não tenho uma história dessa, né? Mas aí eu vou para a palavra do Senhor, que há tempo para todas as coisas. Eu tive que cuidar do meu pai, quando ele ficou doente. Depois, né, de 12 anos da minha mãe. Agora eu cuido do meu irmão, do Eduardo, né, junto com outro irmão, que ele sempre me ajudou. E, então, se o sonho voltou para o meu coração, é porque Quem é um sabe? sonho de Deus para minha Sim. vida, né? Então, ele está na direção. É aquilo que... Mas também eu tenho o pé no chão hoje. Eu já sofri muito por isso, mas hoje eu não sofro mais. E hoje eu canto aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus, né? Então, eu sonho, assim, que os meus netos, eles cresçam, eles estudem, eles se formem,
Porque isso é uma parte muito importante, né? Uma coisa que pode ser um sonho que eu vou realizar meu na vida dos meus Nos netos. netos, né? Que eu não fiz faculdade, né? Não estudei. Mas eu tenho esse sonho para eles. Tanto que eu converso muito com a Carol. Ah, vamos colocar eles em tal colégio, vamos nos esforçar. O que você quer ser quando você vai crescer? Já apontando o Já, sonho neles também. exatamente. Isso mesmo. Então, esse é o meu sonho para eles. E que meus filhos permaneçam na presença do Senhor. É Sempre. o principal, né? E a oração de todos os dias. Apesar dos erros que a gente pode cometer na vida, Claro. Sim. todos nós, né, Todos. estamos sujeitos. Se cair, levanta. Porque o Senhor está te sustentando, Ali, está né? te fortalecendo. Uhum. Né? Então, faça de tudo para não errar. Mas se errar, Tem pra onde voltar, né? exatamente. E busque ao Senhor. Né? Mesmo que está errado, busque ao Senhor, porque Ele é longânimo, né? E Ele nos perdoa. Sempre que a gente for lá e nos arrepender, confessar, né? 1 João 9 fala isso. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e te limpar de toda É injustiça. sobre isso. Então, Ele, além de perdoar, Ele nos limpa. Então, não tem nada mais que nos acuse. Amém. Mas desde que nós tenhamos esse coração sincero, né? De errar e buscar no Senhor o perdão. Né? Reconhecer que errou, que pecou, mas pedir o perdão e ele sempre vai nos perdoar, né? Amém. E isso já é libertador por si só, mas ouvindo a sua história foi muito mais, Glória né? a Deus. Muito Glória a mais Deus. que mudou toda aí a sua história, a sua Amém. forma de ver e inspira aí Amém. agora nós todos que estamos ouvindo. Quando a gente erra, conhecendo a palavra, o inimigo nos acusa. Ele fala assim, Deus não vai te perdoar. Você errou, Você não você sabia? sabia que era errado e você errou. Só que Deus não é assim. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados quando éramos inimigos dele, né? Durante a nossa caminhada e os futuros ainda, né? Os erros que vamos cometer ainda. Ele orou por nós, mesmo lá, né? Quando ele estava passando pelo Calvário. Ele orou por nós, por aqueles que ainda vão crer em mim. Uhum. Então, os nossos pecados, né? Claro que a gente não vai sair pecando Claro, por aí. claro. Não é uma Claro. desculpa. Não é uma desculpa. Mas se acontecer, Mas se é um caminho de acontecer, volta. nós temos um fiel advogado. Que aleluia. intercede por nós diante do nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Nice, por compartilhar essa história com a gente. Por aceitar esse desafio de estar aqui. Estar aqui compartilhando, abrindo um pouquinho mais da sua história, Amém. né? E que a sua história venha inspirar e abençoar muitas outras mães, né? Amém. Que às vezes estão aí passando por dificuldades, sendo mãe solo, né? Que elas também venham buscar essa força em Deus, Amém. né? Que foi o seu maior braço forte, né? Amém. Em toda a sua jornada, Sim. né? Eu que agradeço, né? Eu agradeço a vocês pelo convite. Realmente foi um desafio, porque a gente fica, né, nervosa antes de acontecer, né? Depois só vai, não é isso? Depois só vai. Depois flui. Mas eu agradeço muito. Glória É a muito Deus. bom estar aqui. E nós temos visto, né? Tem edificado as nossas vidas, as histórias que passam por aqui, Glória a né? Deus. As pessoas que aceitam o desafio. A gente tem aprendido muito com vocês. Que Deus Amém. abençoe a vida de vocês. Que vocês Amém. continuem servindo ao Senhor dessa forma, né? Trazendo histórias para edificar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queremos agradecer aos nossos apoiadores, a Bruna Colette, que está cuidando dos nossos cabelos, Paula Valese pela nossa make. Queremos agradecer também Zenete Studios, que tem aí aberto as portas toda semana para nós, e a Aline da Modo A, né, que está aí nos vestindo, está nos acompanhando desde o início, né? É um presente de Deus para nós, cada parceiro, então já segue eles aqui, já vai estar todos os arrobas na descrição, e a gente se vê semana que vem. Isso aí, compartilhe esse vídeo. Um beijo!